senhor entrou, inclusive, como para... Com 23 anos, 23, eu estou com 48, sim, com 23, 22 para 23 anos. Eu morava na Bahia e fazia um trabalho com jovens. E a partir disso, eu sempre estive envolvido com a igreja, desde pequeno, sempre envolvido com a igreja. Como toda a família católica romana, eu sempre fui de igreja católica romana. Só depois é que eu conheço a igreja ortodoxa. Então, na igreja católica, eu fui coroinha. A maioria das pessoas que são bem próximas da igreja colocam seus filhos para ajudar em alguma atividade na igreja. Então, eu fui coroinha de vários padres, cresci na igreja, participei de grupos de jovem. Fui contra grupos de jovens que tinham um viés mais de esquerda na época, que usavam Che Guevara e faziam coisas que eu não concordava. Desde lá eu já não concordava com aquilo. Então fui participar de grupos de jovens mais ligados à espiritualidade, Legião de Maria, ações mais sociais, como Pastoral da Criança. Depois fomos desenvolvendo um grupo de jovem ligado à Legião, depois um grupo mais independente, ligado ao pároco daquela cidade, daquele lugar, e fui me dedicando a isso. Mas no dia do meu crisma, eu já fui crismado já para o normal da igreja, os padrões, de 14, 15 anos, já fui com 19 anos. Eu tinha passado da idade. E eu fui crismado e naquela fila do crisma eu fui fazendo uma oração muito pessoal e dizendo para mim mesmo, Senhor, eu vou ser crismado, eu vou receber os dons do Espírito Santo, porque isso a gente aprende na catequese. Eu vou receber os dons do Espírito Santo, os 7 dons. Mas eu quero comprometer a minha vida com algo que vale a pena. Eu quero fazer algo que vale a pena para os outros. E para a igreja, mas para os outros. Essa foi a minha oração. E fui crismado. Depois do crisma, alguns dias ou semanas, eu fui procurar o padre. E disse, olha, eu queria fazer alguma coisa aqui na paróquia. Eu quero me desenvolver, quero ajudar, quero fazer algo. E aí ele me disse, olha, procura aí. Foi aí que fui procurando os grupos e fui vendo esse grupo de jovem aqui, é muito social demais, muito esquerdista. Uhum. Fala em Che Guevara, fala em Fidel Castro, não sei o quê. Não. Muita coisa maluca. Eu ia ler depois e conversar com outros, e não quero. E aí fui procurando outros grupos que tinham uma certa espiritualidade, né, mais voltada para o sagrado. A partir da vida de oração, da contemplação. Uhum. Eu descobri a Legião de Maria, me envolvi na Legião de Maria. Depois descobri a ação social, onde enxergava o ser humano nas crianças, e no serviço às mães, que era a Pastoral da Criança. E fui me dedicando na Pastoral da Criança ali. E depois entrei num grupo que fazia adoração às quintas-feiras ao Santíssimo Sacramento. Se tinha um sacrário na igreja, e o grupo se reunia para adorar ali o Santíssimo Sacramento, Cristo vivo, real na Eucaristia. Essa foi a minha vida enquanto jovem. Até os meus 21 anos, por aí, num determinado local. E a partir daí, depois do crisma, toda essa ação, o padre me chama e me diz, olha, eu estou vendo que você é um jovem, está atuando desta forma, você tem uns traços aí que você não gostaria de fazer um caminho vocacional? Eu vou fazer, sim. E aí comecei, para encurtar nosso diálogo. Fica à vontade. Depois desse caminho vocacional, de um ano, nos encontros, fui fazer um retiro de opção de vida, que é chamado de ROV, junto com jesuítas, e depois desse ROV, desse convívio com esses jesuítas, eu lembro que o diretor espiritual disse, olha, você tem vocação. A tua vocação é uma vocação missionária, a tua vocação é uma vocação sacerdotal, mas missionária. Você vai ter muita dificuldade. Não sei se esse padre era um homem, um profeta. Visionário. Você vai ter muitas dificuldades, mas... se você se manter firme naquilo que você está fazendo agora, como eu vi nas nossas conversas, nas nossas direções, você vai se superando e vai se moldando e você vai ser um bom padre. E aí, eu tinha 21 anos, 20 ou 21 anos. Depois disso, então eles fizeram uma seleção de pessoas que iriam para o seminário, eu e mais uns 14. Vocês vão ficar no seminário em Salvador e tal. Só que depois, no meio do caminho, aparece uma congregação chamada Legionários de Cristo, que fazia um trabalho e faz um trabalho lindo na formação de padres em Roma.
Eles tinham um seminário lá chamado Colégio Internacional Maria Mater Ecclesiae. E o Papa, na época, era João Paulo II, era João Paulo II. O Papa era João Paulo II e o bispo da CNBB, o presidente, era Dom Lucas Moreira Neves, que era cardeal da Bahia e era o presidente da CNBB naquela época. Então, houve uma conversa entre o Papa e o presidente da CNBB e tal, que tinha visitado o Papa, e a solicitação foi que, no Brasil, os legionários de Cristo fossem apoiados e que fizesse a mesma coisa que estavam fazendo em Roma, na formação de padres. E aí é que muda toda a minha trajetória, né? Porque então os padres, nós todos estamos já certos, com a família e com todo mundo, que íamos ficar em Salvador. Aí Dom Lucas chega com essa novidade e diz aos demais bispos, que eram seminaristas de várias dioceses, aos demais bispos que enviassem para São Paulo os seus candidatos, os seus vocacionados, que se tornariam seminaristas, para a formação exercida, feita pelos legionários de Cristo, né? Era um pedido do Papa João Paulo II. É assim que o padre Kikelmon, então, é convidado a vir para São Paulo, nesse grupo de 14 primeiros, 14, que deram início à formação aqui em São Paulo, nessa experiência nova dos legionários de Cristo, que iniciaram conosco, 14 candidatos. E foi uma experiência fantástica para mim, transformadora, desafiante, desafiadora, polidora, porque me mexeu comigo muito. Eu tentei até fugir do seminário umas 3 vezes, mas depois não deu certo. Por quê? Né? Por que tentou fugir? Porque eu não aguentava, aos meus olhos, eu não aguentava aquela formação, não ia aguentar aquele tipo de formação. Uma formação muito mais austera, né? Muito mais exigente, né? Eu vou lhe dar um exemplo para que todo mundo entenda. Veja, um jovem que estava lá na Bahia, fazendo trabalhos pastorais com a juventude, participando de Legião de Maria, participando da Pastoral da Criança, levando os jovens de um lugar para outro para encontros de jovens, tinha toda uma liberdade, e aí você é convidado, passa por todo o projeto, todo um caminho vocacional, e depois você é indicado para um seminário. Quando você chega nesse seminário em São Paulo, não é aquele seminário que você iria, que você passou ali 10 dias para ver o ambiente, conhecer como é que ia viver. Aí você vai para um outro, que na hora que você chega assim, que eu cheguei meio-dia em Pino, eu vi um monte de padre rezando o texto, meio-dia, num sol de rachar o crânio, e eles rezando o texto de batina. Eu fiquei assim, peraí. Não é para você, pensou. Como é que eu vou fazer isso? Né? Já foi um choque, mas como é que eu vou fazer isso? Lá naquele seminário onde eu ia não tinha batina. Aqui tem. A gente não ia fazer meio-dia, rezar o texto no sol desse de rachar. E ainda de batina. Já foi um negócio, para mim, um choque. Né? E depois, o rigor da disciplina no seminário, né? Você acordar às 5 da manhã com digamos assim, um assistente do reitor, que era um sargento, né? Tipo um sargento que passava na sua cela, já não era quarto, era uma cela pequenininha, com uma cama apenas e uma ducha ali, né? E um lugar, um espeto na parede assim, para você pendurar ali uma batina, uma calça e algumas camisas, e você usar só preto e branco, né? E no outro seminário não era assim, para onde a gente iria antes. Você não pode andar de chinelo aqui, é de sapato e meia. No outro seminário não era assim, que nós fomos ver. Você não pode andar de bermuda aqui, é calça, sapato e meia. Às vezes de paletó, de colarinho clerical. Então, para mim, foi outro ambiente, né? Muito mais rigoroso, muito mais exigente. Acordar às 4h30 para 5 horas, você já toma banho, já ir para a capela e ficar na capela das 5 até as 8. Oração das laudes, depois das orações das laudes, meditação, reflexão, confissão, depois a missa, já era 8 horas, depois da missa ir para o refeitório,
e do refeitório, além de você servir, em alguns dias você era o servente de todos, outros você era servido por alguém, você está ali, preparar o café para todos os padres e todos os seminaristas, 9 horas aí sai dali, aí você vai para a sua cela, e se você tem um ofício específico, o meu caso, que era lavar as roupas de todo mundo, então eu saía dali e já ia para a lavanderia, buscar um carrinho para recolher nas celas todas as sacolinhas com calça, camisa, batina, tudo que é sujo de todo mundo. Estava no purgatório pagando pecado. Não, no início eu enxergava assim, depois eu estava no lugar que Deus quis me colocar. Entendi. Eu entendi, lá no final eu entendi. E aí, esse choque de realidade, né? E aí depois, às 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas, já está pronto para ir para a faculdade, e ficar lá até 2 da tarde, e depois chegar para almoçar já à tarde, e depois disso, no período da tarde, lá para umas 4 horas, estudo no próprio seminário, né? 5, 6 horas, futebol ou caminhada. Ótimo. E depois disso, aulas de mais isso, de complementação, né? Futebol era o momento para botar uma bermuda, pelo menos. Sim, aí todo mundo de tênis, bermuda. No início, parece que para nos assustar, a gente viu os padres jogando de batina. A gente dizia, peraí, nós vamos jogar de batina? Como é isso aí? Depois nós vimos, não. Alguns sim, outros... Não é saudável, não é justo. Aí estávamos de chuteira, de meião, como um jogador. Claro. Né? E tinha, enfim, no início eu assustei, tentei realmente ir embora do seminário,